Histórias do cotidiano, com o historiador Marcos Vinícius Santana. Marcos Vinícius Santana, bem-vindo agora oficialmente. Boa tarde para você. Boa tarde, Johnny. Boa tarde a todos os nossos amigos aqui no estúdio, todos os nossos ouvintes. Como estamos? Eles vão mandar pra gente aqui, ó, como estão, mas estão indo bem. Quero saber do Tô cuidando Jocarli do agora. coração. Fiquei curioso com o coração dele. Jocarli gerou uma expectativa. Jocarli, atualiza a gente. Jocarli, estamos curiosos. Atualiza enquanto a gente bate um papo com o Marcos aqui. Hoje a gente vai contar a história do Sesc Glória, né? Exatamente. Na verdade, do Glória em si, Glória. né? O Sesc Glória comemorou 11 anos de administração, né, com o Sesc, mas o espaço ali, o Glória em si, é de 1932. Ficou muito tempo fechado? Muito tempo fechado, por um bom tempo sem utilidade. Existia ali um impasse até da venda dos proprietários, a prefeitura tentou comprar, até que, vamos colocar aí, a fazer as contas, 11 anos, 2014, né? Em 2014. 2014, a Federação de Comércio, pelo Sesc, comprou e se transformou no Espaço Cultural Sesc Glória. Você sabe que quando eu me mudei pro Espírito Santo, eles estavam reinaugurando o Sesc Glória. Aí, que beleza. Eu acho que foi em agosto, setembro, por aí de 2014. Isso, setembro mesmo. Mas quando ele surgiu lá na década de 30, já era imponente daquela forma que a gente vê hoje. Então, eu gosto muito de falar, quando eu falo do Sesc Glória, falar o espaço, né? Pensar o espaço. Inclusive, chegou o que faltava quando falou sobre o Sesc Glória 2024, se eu não me engano, pensou um enredo justamente sobre isso, pensar o espaço. Mandar um abraço pro meu amigo Wanderson, que foi carnavalesco, e que quando a gente pensa ali aquele teatro, a gente pensa aquele território em si, que na verdade, para se pensar que inicialmente, quando o Vitória passou a ser colonizada, ali era tudo mar, né? O mar ia até onde hoje é o Teatro Carlos Gomes, a Praça Costa Pereira ali, eles formavam uma praia. Então ali era tudo mar, maré. E posteriormente, após os aterros, formou-se ali o que foi chamado para a época de Jardim Municipal. E aí o Jardim foi basicamente o primeiro parque público que a cidade teve, né? As pessoas iam para lá para ter contato com o verde, né? Principalmente apreciar a vista, que naquela época, como eu disse, o mar ia até ali, então tendo aquele aterramento dava para ver parte da Bahia, ver o convento, ver parte da cidade de Vila Velha. E esse jardim municipal foi inaugurado em 1882. Posteriormente, vem ali um lugar chamado Éden Park. O Éden Park foi o lugar que teve a primeira projeção de cinema num local fechado. Porque as projeções cinematográficas elas aconteciam inicialmente, as primeiras, amadoras, em locais na rua mesmo, né? Colocava um pano branco e fazia projeção. Mas o cinema, nos moldes que a gente tem hoje, o primeiro foi ali no Éden Park, foi chamado de Cine Éden. Nessa época já tinha rolado o aterramento ali na frente. Já um aterramento. Mas o aterro ia até onde hoje é o Glória. Onde a gente vê ali que a Avenida Princesa Isabel e a Avenida Beira-Mar não existia. E o prédio do Éden Park? O prédio do Éden Park não chegava próximo do que era o Sesc Glória. Mas era no mesmo lugarzinho ali, né, naquele mesmo lugar ali, né? Tinha o Éden Park. E essas reformas, a gente vinha muito em cima de um período que a gente fala sempre na história de Vitória, que é a modernização, né? Vitória, como uma cidade colonial, chegou ali na segunda metade do século XIX, existiu uma necessidade de modernizar a cidade do ponto de vista urbanístico, né? E quando a gente pensa essa modernização, que tem como base outras reformas que existiram no Brasil e no mundo todo, tinha como base mudar também o cotidiano dos moradores. Então ir ao cinema, ir aos parques, ir à praça era algo colocado como moderno, né? Você estava modernizando os costumes e as práticas. Então, você ter um parque, você ter a praça, como foi a Praça Costa Pereira, e você ter teatro, estava dentro desse sentido, né? E aí vem o Éden Park, e na década de 30 é projetado o Cine e Teatro Glória. O Cine e Teatro Glória, gente, para a época foi realmente um impacto. Pra vocês terem noção, contando com o térreo e com o terraço, são 5 andares. E foi o primeiro prédio de 5 andares da cidade.
Era o prédio mais alto. Era o prédio mais alto da de cidade. Vitória. E isso tendo uma concepção de que a cidade de Vitória se limitava a Santo Antônio e Jucutuquara em extremos, né? De questão de ocupação mesmo, né? Então ali era o miolo, o centro da cidade, hoje que a gente chama de centro histórico, era o centro efetivo de funcionamento, etc. Então ali surge o Glória em 32, através da família Cerqueira Lima, que é a mesma família proprietária daquele casarão lá na Cidade Alta, que hoje é a Biblioteca Municipal, e foi realmente um impacto para a época, porque ali veio com uma sala de cinema gigante, que se não me engano era de 1.500 lugares. 1.500 lugares, uma sala de cinema numa cidade que tinha população de 20 mil pessoas. Em 1830. Imagina, 1930, na década de 30. Então imagina o que era o impacto disso para a época. Então a partir disso aí, e vários andares que não se limitavam ao cinema e ao teatro, né? Existiam ali espaços para digamos, biblioteca, né? Encontros, etc. Então aquele foi de fato um centro cultural numa cidade que estava assim, passando por aquele processo de modernização. Então o Glória surge de uma forma extremamente imponente, extremamente no centro da capital de uma cidade que precisava se modernizar. E viveu os seus anos de glória. Por quê? Era ali na praça, então o povo ia para a praça, esperava da hora do cinema. Quem ia por Carlos Gomes estava ali por perto também, então estava ali como se fosse, imagina um shopping hoje, que você tem a praça de alimentação. O movimento todo no movimento centro todo da cidade, né? era ali. Eu lembro uma vez que a Dadá, eu falei até dela na semana passada, porque ela que distribuiu as balas de Cosme Damião. Eu lembro dela conversando com a gente, que ela é avó de uns amigos meus, ela falando que na infância dela, na juventude dela, a prática comum dos jovens era ir para Costa Pereira e os homens rodavam num sentido e as mulheres em outro. Olha só! E aí a paquera era quem olhava um pro outro mais de uma vez, porque tava paquerando. Isso na Costa Pereira. Tem nome isso? Isso tem até um nome, eu tô tentando me lembrar agora. Ontem, por incrível que pareça, eu tava conversando com uma moradora do centro. Sim. E ela falou disso. Pois é. Mas uma coisa meio sem pegada histórica, agora você tá... Não sabia que tinha nome, não. Tem um nome. Vou tentar aqui descobrir essa prática. E parece que até os pais, as mães, levavam, depois da missa, passavam com os filhos jovens, para eles... Isso, e fazia rolê, isso. Né? E isso mostra um pouco, Johnny, como que era aquele meio ali. Porque a pessoa ia, a grande atração era ir no cinema no Glória, ou ver uma peça no Carlos Gomes, ou sentar num daqueles bares e cafés, tinha ali lanchonete, na Rua 7 e tudo. Então ali era grande efervescência. E aí o Glória começou, desde a sua fundação, ele tinha filmes internacionais, obviamente, né? Mas grandes filmes assim que tinham recém-lançados, passavam por lá, atrações internacionais e de projeções nacionais também se apresentavam lá. Então representou o grande palco da cultura do Espírito Santo ao lado de outros, mas assim, de grande imponência, né? A sua decadência vem acontecer justamente naquele sentido de descentralização do centro. Quando a cidade cresce para a parte norte, então ali já não é mais o centro, os cinemas já vão se concentrar dentro de shopping centers, né? Os cinemas de rua vão se acabando, o teatro vai perdendo um pouco a sua importância, e aí o prédio do Glória cai nessa decadência ali na década de 90. Chegou a funcionar, a Secretaria Municipal de Cultura funcionou ali, diversas outras ações funcionaram ali, aconteceram ali, né? E o que é legal de se dizer também, ela foi para a época uma grande inovação, porque foi a primeira construção da cidade em concreto armado. É mesmo? O que hoje é tido como normal, naquela época foi a primeira, e que foi usado, foram os mesmos construtores dos armazéns do Porto de Vitória, né? E essas informações, quem me deu foi o pesquisador, historiador, Fernando Achiamé, ou Achiamé, que foi comentarista aqui na CBN por um tempo, né? Eu ouvia muito a Achiamé aqui pela CBN, que hoje tenho a felicidade de dizer que é o meu amigo. Então um abraço, Fernando. Estive com ele na comemoração do SESC e ele passou para a gente essas informações. Em concreto armado foi a primeira construção de Vitória, né? Foi um marco de modernidade, né? Você está falando aí, o cinema estava começando ali a crescer no mundo inteiro, tem uma importância muito grande cultural. Exatamente, isso. E além disso, você falou, foi o prédio mais alto da cidade de Vitória, com 5 andares. Isso. E a primeiro em concreto armado, e assim, acho que por muito tempo foi o maior cinema,
né? E aí vem esse momento de decadência, ele na década de 80 e 90, ele fica por muito tempo fechado. Existia uma tentativa de compra pela Prefeitura de Vitória, mas a Prefeitura de Vitória queria comprar só o teatro, e aí os herdeiros do Cerqueira Leme queriam vender o prédio todo, então ficou esse impasse até que, felizmente, não lembro basicamente qual foi o ano de compra, mas em 2014 foi inaugurado sob a administração do Sesc Glória e que está até hoje como um dos principais espaços culturais da nossa cidade. João Barbosa, tem pergunta chegando? Sim, dúvida do ouvinte aqui, Augusto Machado. Ele disse que o Cine Éden era um de madeira que chegou a pegar fogo, Marcos. Ele está com essa dúvida e está perguntando se ele está errado, se ele está certo, se estamos falando do mesmo lugar. Qual o nome, perdão? Perdi. Do ouvinte? Isso. Augusto. Augusto, não. O teatro de madeira que pegou fogo foi o Melpomene. E o Melpomene era também nesse largo, era nessa região. E o Melpomene, ele era basicamente onde hoje é a subida da Rua Graciano Neves, entre o triplex vermelho e aquela lanchonete que tem ali do outro lado. E ele, na verdade, o que aconteceu foi um princípio de incêndio, e aí na correria, né, de ser pisoteado, empurra, 2 pessoas morreram e várias ficaram feridas. Não foi o suficiente para pegar fogo no teatro todo, mas a repercussão negativa foi muito grande e acabaram desmontando o Melpomene. Isso faz muitos anos? Isso foi na década de 20 e, curiosamente, ele era todo de madeira, mas as bases deles eram de ferro. E hoje as bases foram reaproveitadas para ser construído o Carlos Gomes, então elas estão lá até hoje, que é uma representação desse Melpomene. E por muito tempo o Glória conviveu com outros cinemas, né? Você falou que a questão da chegada do shopping, com o cinema dentro do shopping, mudou um pouco e foi o motivo da decadência, mas na época do cinema de rua ali, ele conviveu, funcionou muito bem, né, Marcos? Tinha muitos cinemas de rua no shopping, no centro de Vitória. A gente tinha o São Luís, o Vitorinha, Jandaia. Peço perdão se eu cometeu algum erro, porque realmente, infelizmente, nessa questão, eu sou apenas um pesquisador, e quando a gente trata de história recente, a gente tem menos documentos do que de histórias mais antigas, né? Então, quando eu falo de cinema de rua, eu vou muito no relato das pessoas. Mas, se eu não me engano, o centro de Vitória já chegou a ter 12 cinemas de rua. 12. Num espaço, num território relativamente pequeno, né? E essa decadência acontece justamente por isso, né? Porque os cinemas vão se concentrar em shopping centers, a logística urbana de centralização sai do centro, vai para a parte norte da cidade, vem o surgimento do Shopping Vitória em 94, se eu não me engano, 92, enfim, começo da década de 90, e aí altera essa concepção de cinema e os cinemas de rua vão se perdendo, né? Isso era muito forte, né? Assim, não vivi essa época, obviamente, por conta da minha idade, mas, Marcos, até quem não era de Vitória, tinha aquela relação assim, vou pro centro, né? Vou pra cidade, né? Justamente por conta dessa relação e dessa força que trazia realmente pros equipamentos culturais, principalmente assim, trazendo um público pra Vitória, que não era necessariamente da nossa capital, né? Exatamente. Gente, você imagina, a minha família era do Forte São João. Minha avó saiu do Forte São João com 70 anos. Então, morou 70 anos da vida dela, morou no Forte São João. O Forte São João, hoje, ao centro de Vitória, dá 5 minutos andando. E ela se referia ao centro como cidade. Vão lá na cidade. Como se ela fosse do interior, entende? Mas era porque as pessoas mesmo de Vitória chamavam o centro como cidade, porque a concepção de urbanização era ali naquele lugar. Quando você falou da parte do aterro, né, que o mar chegava bem pertinho ali de onde é o Carlos Gomes, né, depois foi sendo feito aterros, nessa época também a única forma de acessar o centro era por cima aqui na curva do Saldanha, para quem saía de Jucutuquara, sim, passava por cima pelo Saldanha, e são diversos outros caminhos que hoje já não existem mais, né? Deixa eu ver, se pensar, por exemplo, um pouquinho mais longe, mas chegar pela Praia do Suá, onde a gente vai hoje pela beira-mar, ali não existia, você tinha que vir por dentro. Você falou do Porto, né, que foram os mesmos construtores ali que fizeram os armazéns que construíram o Glória, né, o Sesc Glória hoje. O desenvolvimento do centro da cidade, dessa região, tem a ver com a movimentação portuária, com essa questão toda de... Tem, e na verdade eu acho que também a movimentação portuária tem a ver com a movimentação do centro, né? A partir do momento que que passou-se a interpretar ali como o núcleo urbano, a questão portuária passou a se desenvolver ali, posteriormente vem o Porto de Tubarão, mas com outras finalidades, né? Mas inicialmente, porque quando a gente pensa a história dos portos de Vitória, eles são na verdade uma centralização de diversos cais que existiam pela cidade.
Então, por exemplo, existia o Cais dos Padres, onde hoje é o Palácio Anchieta, existia o Cais de São Francisco, onde hoje é o Viaduto Caramuru, e exatamente onde hoje é o Glória, existia o Cais do Santíssimo. Ali era um cais mesmo. E a escada do cais era na parede do Glória mesmo. Então, a movimentação portuária é de junção desses pequenos cais e movimentar a atividade portuária na Ali cidade. perto do viaduto Caramuru, ali, o mar chegava ali perto também. Exatamente. A rua Caramuru se chamava Rua do Fogo. E esse fogo era em alusão a uma batalha, uma das maiores batalhas que existiram entre portugueses e holandeses no século XVII. E eles atracavam ali, porque o Parque Moscoso hoje era colocado como região do Campinho. E era uma área completamente alagada, de manguezais. E se entrava pelo braço de mar, né, e parava ali onde era justamente o cais de São Francisco, que era dos franciscanos que tem o convento de São Francisco lá em cima. Caramba, e você falou aí da cidade que tinha cerca de 20 mil habitantes lá na década de 30. A gente já sofria muita influência do Rio de Janeiro nessa época, de grandes cidades, porque vendo Vitória na década de 30, comparando com outras cidades brasileiras, era uma cidade, digamos, pequena, né? O começo da influência, ela vem justamente nesse período, né? A gente colocar do século XIX, primeira metade do século XIX para trás, o isolamento de Vitória era muito grande, né? E eu costumo dizer que é justamente esse isolamento que fez com que nós criássemos culturas muito próprias. A gente vê o desenvolvimento da panela capixaba, da panela de barro, da muqueca capixaba, o congo, que é um estilo musical que se diferencia de vários outros do país, né? Tem a congada em Minas, mas é completamente diferente o congo do Espírito Santo. E eu acredito que esse modo próprio de se fazer cultura se dá muito por causa desse isolamento. E esse isolamento ele é rompido justamente nessa segunda metade do século XIX. Foi uma cidade que precisava crescer, estava extremamente pequena, estava chegando o lucro do café, né? Muito dinheiro da economia cafeeira, e Vitória queria desenvolver essa cidade, mas para isso precisava de mão de obra, precisava de referências e precisava principalmente de pessoas, né? Pessoas que vieram para cá. Então é a partir desse momento, segunda metade do século XIX, que nós temos migrantes, não só carioca, mas também da parte de Minas Gerais, do Nordeste, né? E do interior do estado também. Olha, tem perguntas chegando aqui e ouvintes pedindo dica para você, a Ana. Onde é que ela acha uma boa exposição para conhecer mais a história de Vitória? Olha, se eu não me engano, eu não sei se essa exposição ainda está acontecendo, mas o próprio Glória, ele tem uma atividade chamada Éramos Mar, liderada pela Adélia, uma querida pernambucana, que está aqui em Vitória desenvolvendo esse trabalho, que é basicamente um tour guiado que mostra a história do Glória e as dependências do Glória. Então, a partir do Glória, você consegue entender isso aqui que eu falei agora. A história do espaço, a história do território e a história do prédio. E, no sentido de exposições, eu acredito que a visita guiada do Palácio Anchieta é uma boa para se entender, e alguns locais que hoje estão acontecendo através do projeto Visitar, que é Convento de São Francisco e Colégio do Carmo, né, que são visitas, infelizmente hoje são lugares apenas que fazem referência a igrejas, né, mas que são hoje os locais públicos e que tem aí que dão, né, um mínimo contato com a história do nosso estado. Marcos, obrigado, viu? Por mais Eu que agradeço. Agradeço os ouvintes que estiveram participando. Quem quiser, mande aí sugestões para nós e até semana que vem.